Então, nós estamos falando de uma doença que é nova, né, para a medicina. O coronavírus 2, o COVID-2, é um vírus que foi identificado no dia 31 de dezembro de 2019, na China, depois que eles identificaram uma sequência de pacientes que apareceram com caso de pneumonia, onde esse vírus foi isolado. E, a partir de então, nós vimos, através das mídias, a evolução dessa epidemia, né, o caos que se instalou em alguns países, e nós estamos justamente aqui para tentar evitar passar por esse tipo de situação. Inicialmente, o país, né, que foi identificado foi a China, mas nós vimos também a disseminação desse vírus através do continente asiático, do continente europeu e depois, mais tardiamente, aqui no continente americano. Desde que o vírus foi identificado aqui no Brasil, há aproximadamente um mês, hoje nós temos em torno de 8.000 casos suspeitos, né, e 291 casos confirmados no Brasil. Ele tem uma grande diferença, que é a facilidade que ele tem de se disseminar, né, de se espalhar na população. Então, enquanto os outros vírus respiratórios, eles se transmitem por via respiratória, né, basicamente por gotículas, quando eu falo, quando eu espirro ou quando eu tusso, eu posso eliminar gotículas, e se essas gotículas atingirem outra pessoa, essa pessoa pode ser contaminada. Esse vírus ele tem uma característica de se disseminar também por via contato. Então, se alguém fala ou tosse, cai uma gotícula aqui, outra pessoa pode tocar nessa gotícula e, ao tocar a boca, o nariz, os olhos, ou seja, as mucosas, principalmente do aparelho respiratório, ela pode se infectar. E agora à tarde foi divulgado pelo Ministério da Saúde que são 621 casos confirmados. A doutora Joana Barreto, médica da Vigilância Epidemiológica, falou sobre a transmissão do vírus. O estado de São Paulo, ele já confirmou que tem transmissão sustentada, transmissão comunitária. O que é isso? Já foi identificado no município de São Paulo pessoas que tiveram o Covid-19 e não entraram em contato com ninguém que viajou e nem estiveram viajando, nada disso. Ou seja, a transmissão ocorreu lá em São Paulo mesmo. Aqui em Mococa, a gente ainda não identificou essa transmissão sustentada. Esses casos, mas a gente está tentando. Então, nós estamos enviando material para o Instituto Adolfo Lutz, mas muito em breve esses exames não serão mais possíveis, né? Assim que a gente confirmar ou assim que o Instituto Adolfo Lutz definir, não mais processará os nossos exames. Então, tem essa questão em relação. Mas assim, eu acho muito importante ter na cabeça assim, 2 casos graves, que a gente tem internados, uma preocupação maior, e aí 3 que já estão em análise, e esses 5 que pode ser que tenha análise ou não. Então, ao todo, são 10 que a gente está monitorando nesse momento. E lembrando assim, que tanto síndrome gripal quanto os casos graves podem ser o Covid-19, mas também podem ser influenza, que é um vírus que a gente já conhece e que tem, né, como a doutora Marilisa estava falando, ele tem uma transmissão para a população mais lenta do que o Covid. A Santa Casa de Misericórdia também está se adequando. A Santa Casa já está tomando várias providências, né? Então, na segunda-feira de manhã, a gente já, numa reunião, já tomou as principais decisões. Então, vocês, quem for à Santa Casa ou quem precisar fazer uso, né, dos serviços, vai ver algumas diferenças. Foram suspensas todas as cirurgias eletivas, né, sem previsão de volta. Cirurgias eletivas são aquelas cirurgias que são marcadas com antecedência, né? Então, vão ser mantidas apenas as cirurgias de urgência. Já foi reservado um leito de isolamento na UTI. Esse leito ele vai ficar separado, né, para pacientes com coronavírus, assim como tem uma paciente com suspeita hoje ocupando um desses leitos. E temos mais 2 leitos de isolamento na UTI, que no decorrer dos próximos dias também ficarão reservados para receber pacientes com suspeita de coronavírus. Então, nós temos as condições de isolar na UTI 3 pacientes no total. A suspensão das cirurgias eletivas
Se deve basicamente por 2 motivos. Primeiro, é para que a gente evite a circulação de pessoas em excesso, porque se eu tenho mais pessoas internadas, eu tenho maior circulação de visitantes que vão estar propagando a doença. E segundo, é para que a gente tenha mais leitos disponíveis para possíveis internações de pessoas que adoecerem pelo vírus. Também na Santa Casa foram tomadas algumas medidas em relação às visitas, né? Foi diminuído o tempo de visita. A gente tem uma visita, uma rotina de visitas no hospital para todos os pacientes das 9 às 21 horas. Esse horário foi diminuído inicialmente para 11 às 18 horas, sendo que nos próximos dias esse horário poderá ser ainda mais reduzido. Diminuímos de 2 visitas para 1 pessoa e a UTI, que tinha 3 visitas na rotina, foi passado para 1 visita apenas. Então, a gente tem condições de receber os casos. Não existe medicamento específico para tratamento dessa doença, né? Que alguém perguntou sobre medicação. Infelizmente, até hoje, nenhum medicamento se mostrou comprovadamente eficaz. Então, os medicamentos que vão ser usados vão ser os medicamentos de UTI. Se a pessoa estiver no respirador, ela vai precisar de um respirador. Nossa UTI conta com 10 leitos e com 12 aparelhos respiradores, né, que é o equipamento principal, né, a necessidade principal. Medicamentos de sedação, medicamentos para manter a pressão arterial, antibióticos que também são usados. Então, nós estamos preparados. E uma coisa também muito importante, que além de tratar os pacientes, a gente também tem que se preocupar com a segurança dos colaboradores do hospital e para que o hospital não seja um disseminador desse vírus. Então, nós temos as normas e rotinas para isolamento desses pacientes, para proteger os funcionários, para proteger os médicos e para que esse vírus não se propague a partir do hospital. Doutora Joana enfatizou sobre a importância do isolamento. Então, todo esse movimento de fechar escolas e de evitar o contato é justamente para proteger não só as pessoas mais velhas e vulneráveis, como para proteger o nosso sistema de saúde. Se a gente falhar no isolamento, o hospital não terá estrutura. Isso eu posso garantir para vocês. Então, ele tem estrutura se a gente conseguir segurar em poucos casos. Então, depende muito de cada um de nós. Exatamente. Muito bem lembrado. Porque nós temos, então, 3 leitos de isolamento. Mas, se a gente tiver 100 casos aqui, a gente espera que 5 desses vão precisar de UTI. Então, nós não podemos ter 100 casos, né? E o hospital vai receber um número muito maior de pacientes. Então, o hospital ele consegue, nesse primeiro momento, receber esses pacientes. Mas, caso a situação se agrave, realmente vai se instalar o caos. Não só aqui, na maioria das cidades. E é por isso que tem todas essas normas que estão sendo estabelecidas. E Débora, diretora do Departamento Municipal de Saúde, explica como é a dinâmica da Santa Casa. Mococa, Santa Casa, ela é referência. Então, nós também atendemos outras cidades, outros municípios. E nós temos 10 leitos dentro da Santa Casa que é SUS. E mais um agravante, essa doença, ela não tem uma liberação rápida da UTI, porque é uma doença respiratória, né? Então, tudo isso, se a gente for computar, é muito preocupante. Por isso que as nossas ações, a nossa insistência em pedir que a população fique atenta às informações oficiais, o que está sendo divulgado, respeitar ao máximo as orientações, porque é de fundamental importância. O que a doutora Joana e a doutora Maria Elisa colocou aqui em relação ao hospital é fundamental. Porque, além de tudo, a gente tem que pensar que nós temos a Santa Casa como retaguarda de Mococa, da cidade de Mococa, mas também atende a outras cidades. Regina Vergílio, enfermeira do Departamento de Vigilância Epidemiológica, ressalta a importância de respeitar as regras. Assim, numa situação de emergência, para quê? Para evitar aglomeração e transmissão do vírus que
possa estar circulando, tanto de influenza como do Covid-19. Tá? Então, assim, todas as unidades básicas de saúde estão aptas a receber e orientar qualquer paciente com síndrome gripal. E as medidas quanto aos eventos e viagens? Eventos estão cancelados, de qualquer porte. Tá? Isso tem um custo para o município, é um esforço enorme que muita gente está fazendo, porque tinha festa, tinha formatura, tinha batizado, qualquer tamanho. Então, não é para fazer nenhum evento. Isso vai ter fiscalização, inclusive. Oi? Orientando a adiar, exatamente. Os restaurantes, por enquanto, a gente está apenas orientando, não tem nenhuma proibição de funcionamento, mas orientando que tem alguns cuidados sanitários, como álcool gel, que tem uma redução do número de pessoas no salão, com uma distância entre 2 metros de uma mesa para outra. As farmácias, a gente está orientando também que evitem aglomeração, então, se necessário, controlar o fluxo de entrada, álcool gel na entrada, para todos que entrarem na farmácia terem acesso. Os bancos, a mesma coisa. Eu estou muito preocupada, inclusive, com a questão das aposentadorias, que começam agora no final do mês. Eu tive conversando em alguns bancos, mas eu acho que assim, cada banco vai ter que encontrar a sua solução. A gente vai recomendar e os bancos resolvem. Os supermercados, mesma coisa. Se necessário, controlar o fluxo, disponibilizar álcool gel na entrada é importante. As feiras, nós conversamos com feirantes, tanto da Feira da Mata quanto da Feira da Vila Santa Rosa, e as feiras não estão proibidas, elas podem acontecer sem show, sem nenhum consumo de alimento no local e sem consumo de bebida também. E tentando diminuir o número de feirantes para poder permitir um espaçamento entre as barracas. Tem também uma orientação muito importante, é que as pessoas não devam sair de Mococa para ir a São Paulo. Por nenhum motivo. O que for possível evitar, ótimo, a não ser que não tenha mesmo condições de evitar. Mas para ir para passear ou ir para fazer compras, terminantemente contra qualquer orientação do Ministério da Saúde, do Governo do Estado de São Paulo e do município de Mococa. O Departamento de Educação tomou providências seguindo a determinação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e se coloca à disposição. Dia 23 está chegando, conforme já foi divulgado, as atividades serão suspensas. Hoje ainda estamos recebendo os alunos. A partir do dia 23 não iremos mais receber os alunos por tempo indeterminado. Mas esse socorro alimentar, essa assistência, ela vai continuar sendo dada através de atividades das nossas diretoras. Regra geral é o que está ocorrendo. Aquelas famílias que tiverem necessidade do apoio das escolas, as escolas estão abertas para dar esse apoio às famílias, no sentido de que elas possam dar o melhor atendimento aos filhos, às crianças. Qualquer problema, inclusive os problemas de natureza alimentar, principalmente esse, procure as unidades escolares, converse com as direções para que essas crianças não fiquem desassistidas durante esse período também. E aquilo que a gente puder ajudar também na complementação de horários, porque tem mãe que trabalha, tem pai que trabalha, essa situação toda, as escolas estão à disposição para equacionamento desses problemas, visando essa grande luta para que a gente consiga vencer esse mal tão terrível que é esse vírus. E agora fique atento às orientações. Na realidade, o que você tem que usar para lavar as mãos é sabão. Sabão e água, entendeu? E várias vezes ao dia. O álcool gel seria só um complemento de, no momento que você estiver no local que não tenha pia e sabão, você usaria o álcool gel. Então, é muito mais importante as pessoas darem atenção ao sabão, sabonete, com a água, que isso que vai fazer a higienização das mãos. E não se desespere. Como elas mesmas disseram, use máscara somente se necessário. Então, não precisa ninguém que está saudável usar a máscara de rotina, a não ser o profissional da saúde em determinadas condições específicas de atendimento.
Então, o profissional, que, por exemplo, hoje nós colhemos exames, então a gente usou toda uma paramentação, uma máscara especial, e que foi usado com toda a medida de segurança. Mas na rotina não, a pessoa que está saudável não usa, a não ser no momento que ela for realmente atender o paciente. Então aí a enfermeira que for fazer a pré-consulta, que ela vai ficar em contato, vai aferir pressão arterial, vai fazer aferir a temperatura, essa sim precisa. Uma máscara cirúrgica. Então as unidades têm... Oi? Com sintomas, exatamente, paciente sintomático. Para atender, por exemplo, ambulatório de dengue, não há necessidade. Porque o paciente, e a gente espera, outra recomendação que eu vou fazer, é que o paciente com sintoma respiratório não vá na unidade de sentinela de dengue, para a gente não ter transmissão em sala de espera. Isso é muito importante, porque e aí vai do bom senso de cada pessoa que está com sintoma respiratório. Não pode ir lá, tá? Lá não é o local. Então, é nas unidades básicas, em outro horário de atendimento, e aí as unidades têm a máscara na recepção e são orientadas a fornecer para o paciente que chegar com sintoma respiratório. O ideal é que o paciente já venha de casa com a máscara, mas se ele não tiver, ele pede na recepção e depois ele conversa e explica a queixa dele. Que essa doença ela é transmitida por gotículas. Então, quando um paciente entra numa unidade e que tem algum sintoma, ele pode estar infectado, então a máscara seria para ele não contaminar as outras pessoas. E quando a doutora Joana fala que o ideal seria ele vir de casa, porque no trajeto ele pode também contaminar. Então, a gente gostaria de pedir para que as pessoas deixem as máscaras para uso em situações que se façam necessárias. Quanto ao transporte coletivo, o prefeito se posicionou. Sobre o transporte coletivo, vai continuar rodando. Entretanto, a gente está exigindo do empresário que faça a devida limpeza constantemente no ônibus, com água sanitária, etc., e coloca álcool gel à disposição das pessoas, dos passageiros. E aqui o fluxo não é muito grande, então não tem superlotação. Mas está rodando e está funcionando e vai continuar assim nos próximos dias, até novas alterações. O momento agora é de reclusão. Então, a gente deve evitar todas as viagens, todas. Em especial para compras em São Paulo, mas qualquer viagem. Não vá para Arceburgo, não vá para Poços de Caldas, não vá para Casa Branca, porque eu posso estar levando a doença e eu posso estar trazendo. O momento é reclusão mesmo, é ficar em casa. Agora, se eventualmente alguém estiver chegando nesse momento, eu acredito que o melhor a se fazer é isolamento. Isso domiciliar. É importante. E a solidariedade deve ultrapassar a barreira do medo. Qualquer medida agora é para proteger a comunidade. Então, o olhar e o pensamento é o que é melhor para todo mundo. O que é melhor para todo mundo vai ser melhor para cada um. Então, a gente tem que proteger a comunidade. Então, pensar em grupo, pensar para todos. Em segundo lugar, é um momento de solidariedade também. Porque tem gente que vai passar muita dificuldade financeira, dificuldade alimentar. A gente sabe que tem pessoas que trabalham com as coisas que estão sendo canceladas, as pessoas que trabalham com eventos. Então, tem um monte de empregos que vão ser comprometidos. Então, eu peço que cada um pense em todos e, às vezes, ajude uma pessoa só. Deixe um pão para o seu vizinho, leve algum tipo de ajuda para quem você sabe que está precisando. E aí sim a gente vai conseguir vencer. Esse momento não vai ser fácil, vai ser muito difícil para todo mundo. Para quem está parado em casa é difícil, para quem como nós está na linha de frente combatendo a epidemia, a pandemia, também é difícil. Então não está fácil para ninguém. Está muito difícil para todo mundo, então a gente espera que todo mundo se ajude e esse é o momento. Então eu espero solidariedade da população mocoquense.